E neste segundo bloco a gente trabalha com a competência pelo domicílio ou residência do réu, mais um critério de determinação de competência previsto no Código de Processo Penal. Então a gente anota no nosso caderno, vamos para o critério do domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência do réu, mais um critério de determinação de competência previsto no Código de Processo Penal. Domicílio ou residência do réu. Em relação a esse critério de determinação de competência, antes de entrarmos propriamente no critério do domicílio ou residência do réu, é importante que você saiba que no processo penal brasileiro, o domicílio ou residência da vítima não é critério de determinação de competência. Cuidado, portanto, o domicílio ou residência da vítima não é critério de determinação de competência. Isso é importante que a gente anote. Há várias pegadinhas em concurso público com essa assertiva, colocando o domicílio ou residência da vítima como critério de determinação de competência, o que não corresponde à realidade. E isso a gente vai acrescentar. Coloque aí o seguinte: o domicílio ou residência, o domicílio ou residência da vítima, o domicílio ou residência da vítima não é critério de determinação de competência, não é critério de determinação de competência no processo penal brasileiro. O domicílio ou residência da vítima não é critério de determinação de competência no processo penal brasileiro. E tome cuidado, porque existe uma pegadinha na Lei Maria da Penha que pode te confundir. Então, eu vou abrir aqui na Lei 11.340 para que você jamais caia numa pegadinha que está na Lei Maria da Penha sobre critérios de determinação de competência. Então, a Lei 11.340 de 2006 tem uma regra no artigo 15 que você jamais pode cair nessa pegadinha. Artigo 15 da Lei 11.340 de 2006. O que a gente tem aqui? Na Lei Maria da Penha está escrito o seguinte no artigo 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado 1. Do seu domicílio ou de sua residência, 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda, 3. Do domicílio do agressor. O artigo 15 da Lei Maria da Penha está dando a opção de determinação de competência no domicílio ou residência da vítima, da ofendida. Cuidado, no entanto, o caput do artigo 15 da Lei Maria da Penha é muito claro no sentido de que essa determinação de competência é para os processos cíveis que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Se eventualmente a mulher for ao juízo cível, por exemplo, para pedir uma indenização por danos morais decorrentes das agressões que sofreu, temos a possibilidade de que a competência seja fixada no domicílio ou residência da ofendida, da vítima. Cuidado, não estamos falando dos processos criminais. Então, muito cuidado. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 15, prevê a possibilidade de determinação da competência no domicílio ou residência da vítima em relação a processos cíveis que estejam relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Veja que a Lei Maria da Penha não versa somente sobre matéria penal, versando também sobre matéria cível. E aí a gente volta para o Código de Processo Penal, aqui no artigo 72, em que a gente tem o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Regra que está no artigo 72 do Código de Processo Penal. Regra que está no artigo 72 do CPP. O que tem aqui é o seguinte:
Não sendo conhecido o lugar da infração, ou seja, se eu não souber onde o crime se consumou, se eu não tiver ideia do lugar de consumação do crime, a competência será determinada pelo domicílio ou residência do réu. Não tenho ideia de onde o crime se consumou, então vou para o domicílio ou residência do réu. Significa, portanto, que a fixação da competência pelo domicílio ou residência do réu constitui um critério subsidiário de determinação de competência. Cuidado, portanto, esse artigo 72, que traz o domicílio ou residência do réu para a determinação de competência, constitui um critério subsidiário. Constitui um critério subsidiário. Quando eu não tiver ideia, quando eu não souber onde determinar a competência em razão da consumação do crime, porque não sei onde o crime se consumou, vou então para o domicílio ou residência do réu. É a solução encontrada pelo Código de Processo Penal nesse tipo de situação. Trata-se, portanto, de critério subsidiário. Veja que a gente tem aqui no parágrafo 1º o seguinte. O parágrafo 1º diz: se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então veja só, se eu não tenho ideia do lugar da consumação e usar como critério subsidiário o domicílio ou residência do réu, temos então o parágrafo 1º trazendo uma situação que pode acontecer, que é o réu ter mais de uma residência. Como então vou firmar a competência pela prevenção, segundo a regra do artigo 72, parágrafo 1º? Cuidado, portanto, olha o que está no artigo 72, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos colocar o seguinte aí no caderno. No caso de o réu ter mais de uma residência, a competência será firmada pela prevenção. A competência será firmada pela prevenção. Você já aprendeu o que significa a prevenção. Você já aprendeu que prevenção significa antecipação. Juiz que praticar o primeiro ato processual. Portanto, se não sei o lugar da consumação e vou para o critério do domicílio ou residência do réu, se verifico que esse réu tem mais de uma residência, então o critério da prevenção ou antecipação é o critério que vai ser utilizado. E o parágrafo 2º do artigo 72, a gente vai agora para o artigo 72, no parágrafo 2º, vai trazer mais uma regra importante sobre o domicílio ou residência do réu. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Réu, portanto, sem residência certa, ou seja, o nômade, aquele indivíduo que não para, o andarilho que não tem residência certa. Nesse caso, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato fica prevento para julgar a causa. Então, cuidado. Vamos colocar aqui o seguinte: réu sem residência certa. Réu sem residência certa. Será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. E aí, essa expressão, primeiro tomar conhecimento do fato, gera discussão na doutrina. O que é um juiz que primeiro toma conhecimento do fato? O Código de Processo Penal não define o que é um juiz que primeiro toma conhecimento do fato, de modo que a doutrina vai solucionar esta expressão desconhecida, porque não temos definição no Código de Processo Penal, isolada no CPP, o que é um juiz que primeiro toma conhecimento do fato. A maioria da doutrina vai interpretar isso como prevenção.
de maneira que, se for aquele réu cujo paradeiro é desconhecido, eu então fixo o critério da prevenção, fixo a competência por meio do critério da prevenção, juiz que praticar o primeiro ato processual. E o artigo 73, ele vai trazer uma regra que despenca em prova de concurso. Quantas questões de prova eu já vi caindo a regra do artigo 73 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Vou ler novamente. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. O que significa isso? Se identificamos um crime como de ação penal privada, o ofendido, que é a figura do querelante, ele tem duas opções na hora de oferecer a queixa-crime. Duas opções. Ele pode utilizar a regra geral, que é o local da consumação. Então, se o querelante preferir usar a regra geral, ele pode usar a regra geral, mas o 73 está dizendo, ele pode preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, de maneira que, se for opção do querelante, o domicílio ou residência do réu, se for opção do querelante, o domicílio ou residência do réu, poderá ele optar e oferecer a queixa no domicílio ou residência do réu, no foro do domicílio ou residência do réu. Então, na ação penal privada, o querelante pode escolher, preste atenção nisso, porque isso despenca em prova, pode escolher. Ele pode ir pelo local da consumação, oferecendo a queixa-crime onde o crime se consumou, ou ainda no local do domicílio ou residência do réu. É óbvio que em determinadas situações isso aqui vai coincidir. Teremos situações em que o local da consumação e o domicílio ou residência do réu será o mesmo. Óbvio que isso, inclusive, vai ser a regra. Porém, havendo diferença, pode o querelante escolher entre o local da consumação e o domicílio ou residência do réu. E agora, uma regra importante ainda sobre domicílio ou residência do réu, regra esta que está no artigo 88 do Código de Processo Penal. Cuidado, porque pouca gente conhece a regra que está no artigo 88. Isso, quando cai em prova, engana muito o candidato. O artigo 88 diz o seguinte: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. O que eu quero conversar com você agora é o seguinte: lá no direito penal, quando você aprende extraterritorialidade, no nosso curso de direito penal a gente viu a extraterritorialidade, quando você aprende a extraterritorialidade lá no direito penal, temos lá no direito penal a previsão de aplicação da lei brasileira a crimes ocorridos no estrangeiro, inclusive em relação a crimes com o iter criminis integralmente ocorrido no estrangeiro, desde a fase de cogitação até a fase de consumação, desde a fase de execução, que é quando nós temos efetivamente aí a possibilidade de punição. Desde o início, nós vamos ter o crime ocorrendo no estrangeiro e eu quero saber agora se a lei brasileira vai ser aplicada e eu preciso instaurar um processo criminal no Brasil, como firmar a competência no Brasil em relação a crimes cujo iter criminis é integral no estrangeiro. E o artigo 88 dá a solução. Então a gente tem uma regra importante nesse artigo 88, que é o seguinte: se o iter criminis foi completo no estrangeiro, qual é a primeira pergunta que eu devo fazer em relação àquele que praticou o crime? Esse indivíduo já residiu no Brasil? Se eu vou instaurar processo no Brasil por um crime ocorrido no estrangeiro, cujo iter criminis foi integral no estrangeiro, primeira pergunta que eu vou fazer: o agente já residiu no Brasil?
E aí a resposta no artigo 88 é o seguinte, ó. Se já residiu no Brasil, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Imagine então o seguinte, se o indivíduo praticou um crime no estrangeiro e esse indivíduo que praticou o crime no estrangeiro, iter criminis integral lá no estrangeiro, iter criminis integral no estrangeiro, eu então pergunto, esse indivíduo já residiu no Brasil? Já residiu no Brasil. Em que cidade ele residiu? Ele residiu na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ele residiu na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Residiu na cidade de Uberaba, Minas Gerais? Sim, foi o último lugar em que ele residiu no Brasil. Então eu vou fixar a competência em Belo Horizonte. Se ele residiu em Uberaba, eu fixo a competência em Belo Horizonte. Por quê? Porque o artigo 88 está dizendo que devo fixar a competência na capital do estado onde por último tiver residido o agente, onde por último tiver residido o acusado. Sendo assim, fixo em Belo Horizonte. Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Vamos fixar de acordo com os critérios que estão na Constituição. Se o crime se enquadrar nas hipóteses lá do artigo 109 da Constituição Federal, vamos para a Justiça Federal. Se não, vamos para a Justiça Estadual. Então, não necessariamente vamos para a Justiça Federal. Temos que verificar a espécie de delito praticado para fixar a competência na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Agora, e se fizermos a pergunta se ele já residiu no Brasil, se o agente já residiu no Brasil, e a resposta for negativa, se esse indivíduo que praticou o crime no estrangeiro, cujo iter criminis foi completo no estrangeiro, e o Brasil tem interesse na aplicação da sua lei, se fazemos a pergunta se ele já residiu no Brasil e a resposta for negativa, o artigo 88 também dá a resposta. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Então, se o agente nunca residiu no Brasil, vou fixar a competência em Brasília. Então, supondo que o indivíduo nunca residiu no Brasil, mas eu preciso instaurar um processo criminal no Brasil porque a lei brasileira é aplicável ao caso. Se nunca residiu, fixo a competência na capital da República, ou seja, em Brasília, Distrito Federal. Fixo a competência na capital da República, ou seja, em Brasília. Justiça Federal ou Justiça Estadual? Depende da natureza do crime praticado. Depende da natureza do crime praticado. Então não tenho aí uma definição a priori se isso vai ser processado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Depende do que está lá no artigo 109 da Constituição. Se o crime se enquadrar naquelas hipóteses, vamos para a Justiça Federal. Se não, vamos para a Justiça Estadual. Então esse é o bloco de número 2. Na nossa primeira gravação houve um problema no áudio. Eu gravei esse bloco novamente para que a gente possa ter um recompartilhamento. Então você já vai receber esse vídeo aqui com o áudio ok. E aí a gente continua o nosso curso de processo penal. Um grande abraço. Bloco número 3 para você, falando mais de competência no processo penal.